Olá pessoal, o nosso conselheiro Acácio de hoje vai mostrar para vocês o que significa precisamente o conceito de esquerda. Todo mundo fala em esquerda, mas a grande população não entende. Então nós vamos mostrar para vocês as diferenças essenciais que existem entre as linhas ideológicas de esquerda. A esquerda, quando nós falamos em esquerda, há três linhas ideológicas, programáticas e de execução de meios de ação e de poder dentro da esquerda. Existe somente três linhas, não existe uma quarta. Quais linhas são essas? Comunismo, nazismo e fascismo. Você poderia se perguntar, mas e o socialismo? O socialismo é uma linha de esquerda, só que aonde ela se enquadra? O socialismo é precisamente a preparação, a antessala da preparação para a linha comunista. Portanto, um partido como o PSDB, por exemplo, que é socialista, está preparando o comunismo, sim. Defende a ideologia comunista. Pois muito bem, nós fizemos uma listagem aqui, porque é grande, né? Depois nós passaremos essa lista para vocês, disponibilizaremos. Vou ler para vocês devagar. Imagine três colunas. Uma coluna comunismo, uma coluna socialismo, uma coluna nazismo. Pois muito bem. Quais são as diferenças essenciais entre essas linhas? O comunismo, qual é a origem dele? É o socialismo marxista. Sendo que, dentro dessa linha, o que nós temos? Nós temos outras ligações que remontam à Idade Média, com os chamados heresiarcas messiânicos. Fascismo é um socialismo de origem sindicalista. O nazismo tem origem no socialismo trabalhista. Qual é a ideologia do comunismo? Ela é monopolizadora com o objetivo de reengenharia social. Qual é a ideologia do fascismo? Ela é monopolizadora com o objetivo de reengenharia social. Qual é a ideologia do nazismo? Ela é monopolizadora com o objetivo de reengenharia social. Quantos partidos tem o comunismo? Ele é um partido único, voltado às massas, que tem um chefe absoluto. No fascismo, ele é um partido único, voltado às massas, com um chefe absoluto. O nazismo é um partido único, voltado às massas, com um chefe absoluto. Como é que o comunismo age? Através do monopólio dos meios de coerção. Ele tem polícia e exército. Ele implementa. Como é que o fascismo age? Ele tem monopólio dos meios de coerção. Ele tem polícia e exército. Como é que o nazismo age? Ele tem monopólio dos meios de coerção. Polícia e exército. Uma outra forma de ação do comunismo. Ele tem monopólio da comunicação pública e social. Essa é a razão pela qual os comunistas querem sempre estatizar os meios de comunicação. Mas eles não usam a palavra estatização, eles usam a palavra democratização das mídias sociais. O que o fascismo faz? Monopólio do meio de comunicação pública e social. O que o nazismo faz? Monopólio da comunicação pública e social. Como é que o comunismo age na política? Ele centraliza a economia através de uma estatização. O que o fascismo faz? Ele centraliza a economia através de estatização. O que o nazismo faz? Ele centraliza a economia através de estatização. Qual é a visão religiosa do comunismo? O comunismo tem uma visão messiânica da política. Ele espera sempre um líder salvador. É por isso que o Lula foi sempre tratado como um messias. O que faz o fascismo? Ele tem a visão messiânica da política. Ele espera um líder salvador. Veja o que Hitler fez no Terceiro Reich. O Terceiro Reich está diretamente ligado às três idades do mundo, que é uma deformação e uma deturpação absolutamente grotesca da teoria do monge joaquimita Joaquim de Fiore, que falava das três idades do mundo, a idade do Pai, a idade do Filho e a idade do Espírito Santo. O que o nazismo faz? Desculpe, isso que eu falei é o fascismo, o nazismo. O que o fascismo faz?
A mesma coisa. A centralização da economia, a visão messiânica da política também, e a espera de um líder salvador. Então, tanto o nazismo, quanto o fascismo, quanto o comunismo, por exemplo, nazismo, Hitler, fascismo, o Franco e também o Mussolini, e, no caso do Brasil, o Lula, todos eles são líderes messiânicos. A visão do mundo do comunismo, ele tem uma visão de guerra. Ele coloca os ricos contra os pobres, o proletariado e a burguesia. Qual é a visão de mundo do fascismo? Ele tem uma visão dualista. Ele coloca o Estado contra o indivíduo. O indivíduo é o inimigo do Estado. Qual é a visão do nazismo? O nazismo também tem uma visão dualista do mundo. Havia a chamada limpeza racial, né, o projeto de eugenia, que é o projeto que as grandes corporações de bancos internacionais e as grandes corporações das indústrias farmacêuticas defendem, e a Inglaterra defendeu durante séculos o projeto de eugenia, de branqueamento da raça. No caso da Alemanha, isso foi transformado no projeto ariano. Então, o projeto ariano foi contra os judeus. Como é que eles vão, para aplicar esse projeto, o que eles vão fazer? Eles vão reduzir a diversidade, porque só há dois polos que podem existir. Para tanto, o comunismo vai massacrar os capitalistas. Massacrar os capitalistas. Porque eles falam que o problema reside no capitalismo. Eles inventam esta mentira. No outro Conselheiro Acácio, nós falaremos sobre o que é o capitalismo. O que o fascismo faz? Ele vai reduzir a diversidade social, política, econômica. Ele vai massacrar os seus opositores e também vai massacrar o capitalismo. O que o nazismo faz? Ele vai reduzir a diversidade. Ele massacrou os judeus e tomou conta de todo o sistema econômico e de todas as empresas. Quando alguém falar para você que o nazismo era de direita e que o nazismo permitia a existência de empresas, isso é uma flagrante e absoluta mentira. Permitia sim, sob que aspecto? Na mão do Führer, sobre a tutela do Estado. Então eles tomaram conta das empresas e as empresas tinham que prestar contas e só poderiam fabricar e vender o que eles mandavam fazer. O comunismo foi o primeiro modelo totalitário do século XX, mas o comunismo não surge no século XX. Ele vai ser instaurado então, na Rússia, em primeiro lugar, e depois na China e em todos os lugares do mundo. Aonde surge o fascismo? É o segundo modelo totalitário do século XX. Aonde surge o nazismo? É o terceiro modelo totalitário do século XX. Isso foi por ordem. O comunismo criou prisioneiros, lugares para prender gente, os gulags. Tanto a China tem, quanto a Rússia tem, quanto Cuba tem, os gulags. O fascismo criou os campos de prisioneiro. O nazismo criou os campos de concentração. O comunismo matou milhões de mortos. O nazismo matou milhões de mortos. O fascismo matou milhões de mortos. Diante disso, respondam para mim. Quais são as diferenças essenciais entre comunismo, nazismo e fascismo? Nenhuma. Vejam vocês que é precisamente a mesmíssima ideologia. A mesmíssima ideologia. O socialismo, então, é a antessala da preparação para o comunismo. Uma vez entendido isto aqui, no próximo Conselheiro Acácio, nós introduziremos o socialismo, notadamente o socialismo fabiano, que é o modelo do PSDB no Brasil, para que vocês entendam o que está efetivamente acontecendo no cenário político atual. Até o próximo Conselheiro Acácio.